No último vídeo, eu mostrei como calcular alguns momentos de inércia e aquilo serviu para introduzir assim a parte teórica do assunto, mas a gente precisa exercitar um pouco para talvez ajudar vocês a construir uma ideia do que é o momento de inércia, né? Para não parecer que isso é só um objeto matemático que a gente está criando. Então, eu achei um vídeo bem simples, mas exatamente o tipo de exemplo que a gente precisa para entender essa diferença entre momento de inércia e massa, né? Por que as coisas são mais difíceis para botar em rotação quando tem mais massa, mas só que não adianta só mudar a massa, você pode ter a mesma massa e formatos diferentes, e aí você vai ter um momento de inércia, né? Ou inércia rotacional, se alguns preferirem, que vai ser diferente. Então tá aqui, né? Tô dando os créditos do vídeo da Universidade da Carolina do Norte, vídeo 2012. E o que o professor demonstra que é o seguinte, ele pega dois materiais que são diferentes, têm o mesmo diâmetro, mas os dois não são discos. Os dois têm a mesma massa. Então, por isso que ficou legal esse experimento. Então, aqui você tem madeira, e é um disco propriamente dito. Eu vou deixar o vídeo rolado aí, ele já vai virar ali, vai dar para ver. Aí, ó. E o de metal é um anel. Então você pode, como a massa dos dois é a mesma, você facilmente pode comparar qual é o momento de inércia dos dois, porque a gente calculou no vídeo anterior, vídeo 1.30, a gente obteve qual é o momento de inércia para um anel e qual é o momento de inércia para um disco. Né, que para o disco, para o cilindro, vai dar a mesma expressão, como eu comentei lá no final do vídeo. Então, o que acontece quando você vai fazer o experimento, talvez o mais simples que você pode fazer com isso, né? Que é o que o professor está mostrando aqui. Ó. Então, ele está arrumando aqui para deixar os dois objetos, né, o disco e o anel, na mesma, anel aro, né? Na mesma posição ali, aproximadamente, e aí ele vai tirar a madeira. Então, se você fosse aplicar a lei de Newton para um problema desse, ignorando a parte de rotação, não tem por que os dois objetos demorarem tempos diferentes para descer. Já que se a gente vai aproximar o objeto por um ponto, né, esquecer as dimensões dele, esquecer que ele vai rotacionar, a lei de Newton só vai dar que a força é massa vezes a aceleração. Então a força resultante nessa direção aqui vai ser a aceleração da gravidade multiplicada, reduzida, né, pelo ângulo que está aqui. Né? Eu quero dizer, se o ângulo da madeira com o plano fosse 90 graus, era queda livre. Se isso aqui ficar plano, então vai dar zero aceleração, porque daí o objeto ia ficar parado ali onde você deixar ele. Então quer dizer que você vai ter uma aceleração que é máxima para quando for 90 graus e ela é nula para quando é 0 graus. Então isso aqui é uma coisa que é seno, né? Claro que você não pode só ficar deduzindo as coisas como eu estou fazendo, mas a gente já viu essas deduções lá atrás, obtivemos essas acelerações, então só estou usando isso também para ajudar vocês a pensarem sobre isso quando tiverem dúvidas sobre quando é seno e quando é cosseno. Então aqui é seno. Mas pela lei de Newton, então não tem nenhuma diferença. Se vai aplicar, vai dar a mesma coisa para os dois objetos. O centro de massa dos dois objetos, né, como eles são homogêneos, está na mesma posição que é aqui no centro do disco. Então seria a mesma coisa. Mas quando você solta ele, olha aqui que legal. Não sei se é isso que vocês estavam esperando, né? Podem, inclusive, fazer uma aposta aí, se quiserem olhar lá nas expressões ou sem olhar, de qual dos dois que vai demorar mais para descer. Porque o experimento vai dar um resultado que a gente consegue interpretar com isso. Então, veja lá, solta aí, meu.
Desculpa que eu acabei tampando aqui um pouco. Então ele vai soltar agora. Olha lá. Então os dois têm a mesma massa, mas o de metal demora mais para descer. Isso acontece por quê? Porque ainda que os dois tenham a mesma massa, vamos supor que seja 1 quilo, no metal eu tenho 1 quilo concentrado nas bordas, né? Então toda a massa, né? Ou cada elemento de massa, se você quiser pensar assim, está a uma distância que é o raio do aro. Agora na madeira não. Na madeira você tem boa parte da madeira e ela está lá próxima do centro do disco. Então como ela está próxima do centro, quando você vai calcular somatória ou integral, né? A gente está falando do objeto contínuo e vai ser integral. Mas a lógica funciona para somatória e para integral. Então você vai ter muito mais massa na madeira que está com raio pequeno. Então quando você calcula o momento de inércia com a integral de ρ ao quadrado dm, então para muitos dm's, aquele ρ ao quadrado vai ser pequeno. E isso não acontece com aro de metal. Então esse exemplo do plano inclinado com o momento de inércia começa a ilustrar um aspecto importante da rotação que a gente está estudando, que é a introdução desse conceito do momento de inércia. Então, a dificuldade do objeto em ser colocado para girar depende da massa e depende da distribuição da massa. É por isso que, em algum momento, eu acho que não falei nos vídeos que já estão gravados lá, mas em algum momento, quando eu estou falando sobre o assunto, eu sempre faço uma comparação com roda de carro. A gente não está acostumado a pensar assim, mas se você pegar duas rodas idênticas, dos mesmos materiais, com aproximadamente o mesmo desenho, mas que uma é maior, que ela tem um raio maior, quando ela faz isso, você vai estar colocando mais massa nas bordas, né? Você vai estar aumentando o ρ ao quadrado a boa parte do dm. E aí quando você faz isso, você está aumentando o momento de inércia da roda. Então quer dizer que um carro com rodas muito grandes e muito pesadas é mais difícil de ser colocado em movimento. Então você modifica a aceleração do carro trocando o tamanho da roda, só por esse fato que eu estou falando. Ou mesmo, se você não quiser pensar na aceleração do motor, porque daí é uma outra complexidade, você pode pensar só no fato de desengatar o carro numa descida e deixar ele descer. Se ele tiver uma roda muito grande e muito pesada, vai ser mais difícil, ele vai acelerar mais devagar por causa disso, sobre a ação da gravidade, né? Daí, nesse caso do carro desengatado na descida, a gente está falando de um problema que vira um problema semelhante ao de plano inclinado. Aí o que mais que a gente pode extrair desse exemplo? Tem uma outra coisa que é nova que está acontecendo nesse plano inclinado ali, que a gente não discutiu ainda no curso, que é o rolamento. Então, quando a gente falava de um bloco num plano inclinado, escorregando com atrito ou escorregando sem atrito, eu estava falando de um negócio que tinha fricção ali, né? Então, eu estou com o plano inclinado aqui e esse bloco ele desce escorregando aqui. Agora, a gente está falando de uma outra situação. Então, esse rolamento é uma coisa nova. Então, essa figura aqui eu extraí do Halliday. Vocês podem olhar lá na parte de rotação do Halliday, se quiserem, capítulo 10, 11 e 12. Você tem essa figura aqui, está muito bem feita lá, por isso eu peguei ela. Você tem uma boa ilustração do que acontece com o rolamento. Então imagina que você tem uma roda de bicicleta, que é o que está representado nesse desenho, e que ela está girando no sentido representado por essa seta aqui. Essa seta aqui não é um vetor, tá? Já vi alunos se enganarem com isso. Então aqui ele está falando que tem uma velocidade angular e ele poderia indicar só o sentido do vetor. Aí você usa a regra da mão direita para ver. Então quer dizer, você coloca
os seus dedos aqui, ó, fazendo esse sentido da rotação que você está vendo no desenho aí, e aí o teu polegar vai apontar na direção em que aponta o vetor momento angular. E a velocidade angular por consequência também. Então o que acontece quando tem uma rotação pura? Então esse negócio está girando, da forma que está aqui, ele está girando em sentido horário, então isso significa que você vai colocar a tua mão girando em sentido horário, né? E aí você vai ver que o vetor velocidade angular está entrando no plano da tela que você está olhando aí, né? No plano do papel. E aí se você tem esse negócio girando com uma velocidade constante, que a gente está chamando de VCM ali nesse instante, uma velocidade tangencial constante, que vai dar a velocidade angular constante, então ele está estático. Eu quero dizer, ele está girando, mas em torno dele mesmo. Então é isso que a gente chama de rotação. E ele não tem translação. Então o centro de massa dessa roda que está bem aqui continua parado, não está se movendo. Então quer dizer que na parte de baixo da roda, em módulo, a velocidade tangencial é a mesma em qualquer lugar da roda, só que aqui embaixo ela está apontando para trás. E você pode obter isso, perceber isso, se você fizer, por exemplo, o produto vetorial. Então, se você pegar o teu indicador e colocar ele apontando para dentro da tela, que é a direção em que aponta o vetor ômega, e aí você colocar o teu dedo do meio apontando, representando o raio, o vetor posição daquele elemento da roda que você quer considerar, no caso, por exemplo, a parte de baixo da roda, então ele está apontando para baixo, o produto vetorial vai dar o teu polegar. Então, isso quer dizer que, fazendo essa análise aí com a regra da mão direita, você consegue ver para que lado que vai dar a velocidade tangencial, porque ela é o produto vetorial da angular com o raio. Então, conforme o raio vai girando, a velocidade tangencial também vai girando e ela é sempre perpendicular à direção que entra dentro da tela e à direção em que aponta o vetor posição, que eu estou às vezes chamando de raio aqui nessa explicação também. Mas não é no sentido de raio vetorial, tá? Que, enfim, esse pedaço da roda está com o raio apontando nessa direção que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Então é o mesmo raio em módulo quando eu vou para o outro lado, mas eu estou apontando para outro lugar. Então é isso que eu quero dizer quando eu estou falando de vetor posição do pedaço da roda ao qual você está se referindo. Então cada pedaço aqui da roda vai ter uma velocidade tangencial apontando para um lugar diferente, e embaixo ela aponta para trás, para a esquerda, e em cima aponta para frente. Quando eu tenho translação pura, aí eu tenho a situação em que o objeto não está girando, então não tem a velocidade angular, não tem ômega, ômega é zero, é vetor nulo. E eu tenho todas as posições da roda se movendo para a direita com a mesma velocidade. Então o que acontece com o caso da rotação? Na rotação eu tenho uma superposição dessas duas coisas. Porque eu estou supondo que o negócio está girando e ele está girando sem escorregar, né? Então, peguei uma tampinha aqui para mostrar. Ela está indo aqui em cima do meu braço, não sei se isso vai ficar visível aí na câmera, né? Aqui, ó. Ela vai girando, mas ela não escorrega, tá? Ela não está patinando. Ela está girando suave aqui. Então, quando ela está fazendo isso, o que a gente tem na parte de baixo não tem fricção, não tem atrito cinético, tem atrito estático. E por que tem atrito estático? Porque quando eu tenho a sobreposição da rotação com a translação, a rotação ia dar aqui embaixo uma velocidade tangencial para trás, para a esquerda. Só que a translação vai dar uma velocidade tangencial com o mesmo valor para a direita. E aí a sobreposição das duas vai dar zero. Eu já vou mostrar um outro gráfico com isso. Então o meio da roda, né, o centro de massa dela, vai se mover com a velocidade que é só a velocidade da translação. E na parte de cima do objeto que está rolando, eu tenho o contrário.
do que eu tinha na parte de baixo. Agora eu tenho uma combinação positiva da velocidade tangencial que vem da rotação com a velocidade de translação daquele pedaço. Então quer dizer que a soma dessas duas aqui vai dar o dobro da velocidade. Então quando você tem a rolagem, sempre que eu estou falando de rolagem, eu estou falando de rolar perfeitamente, suave, sem escorregar, não pode estar patinando, né? Então a rolagem é uma sobreposição, né, uma soma de uma rotação com uma translação, e isso faz você ter essa situação em que a velocidade é zero embaixo, a velocidade do centro de massa é a velocidade, vamos dizer, que a gente já está acostumado a pensar, é a velocidade de translação do objeto. E na parte de cima, eu tenho uma sobreposição que vai fazer eu ter 2 vezes a velocidade do centro de massa. E isso eu já tinha falado antes lá atrás, agora eu estou reenfocando e com outras informações, por exemplo, relativas ao momento de inércia, para a gente começar a discutir os problemas de rolagem, né? Eu falei brevemente sobre isso naquele problema do avião, que o avião, dependendo de como estoura o pneu, ou se tem um objeto na pista que gruda no pneu, um parafuso, alguma coisa, o pneu do avião pode lançar esse objeto para frente, né? Suponha que um parafuso está aqui embaixo, ó, gruda no pneu do avião, o pneu está girando, aí esse parafuso vai ser muito acelerado e quando chega aqui em cima, se ele escapar, ele vai ser lançado para frente pela tangente com uma velocidade que é o dobro da velocidade do avião. Então isso pode fazer, existe um nome na aviação que eles dão para esse tipo de evento, de acidente, em que um objeto da pista é lançado para frente e aí pode entrar na turbina do avião. Em geral, o trem de pouso está atrás da turbina. E aí você pode ter esse tipo de problema. Então eu só estou reforçando esse ponto da rotação que não é óbvio. A gente tem que usar vetor aqui o tempo todo. E agora a gente vai resolver problemas em que a gente vai estar usando ao mesmo tempo esses conceitos de rotação, de velocidade angular, de velocidade tangencial. A gente vai estar usando ao mesmo tempo leis de Newton da forma que a gente já usou e as leis de Newton para rotação. Então, por exemplo, se eu tiver uma roldana, mas agora eu tenho o momento de inércia da roldana. Da mesma forma que no vídeo do nosso professor aqui, ele mostrou que objetos com momentos de inércia diferentes vão descer em velocidades diferentes, né? É o que a gente viu aqui. Então, nesse caso, o de madeira chegou primeiro. Se eu tenho uma roldana que tem um momento de inércia importante, ela vai afetar a velocidade com a qual o objeto vai descer. Então, a gente vai ter que calcular um momento de inércia, vai ter que ver qual é a velocidade angular que esse objeto vai ter e a aceleração angular dele. Como que isso vai se relacionar com a velocidade que, por exemplo, um bloco está caindo, que esteja pendurado na roldana. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco essas coisas.